Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí a mais uma aula de contabilidade. Nessa aula, resolvendo questões aí variadas de outras bancas, Vunesp, Fundatec, Instituto OCP, relativos aí a essa parte de patrimônio, equação patrimonial, variações patrimoniais, aí que nós estudamos já a teoria. Então vamos aí para a questão. Questão de número 1, nós temos aí, questão nova, ficou até assim a data ali, mas é 2022. A situação patrimonial pode ser positiva, negativa ou nula. Considerando as possibilidades mencionadas, onde o ativo é representado por A e o passivo por P, e o P patrimônio líquido por PL, assinale a alternativa que indica a situação patrimonial negativa. A situação patrimonial negativa é o PL menor que zero. Isso nós vamos obter quando? Quando o ativo for menor do que o passivo. Certo? Isso nós vamos obter quando o ativo for menor do que o passivo. Portanto, gabarito aí, letra C. Não é isso? Ó, né? Ele quer saber uma situação líquida negativa. Negativa é o PL menor que zero. Quando é o PL menor que zero, é quando o ativo for menor que o passivo. É sabido que a equação formada pelos direitos pertencentes à entidade, mais seus bens e menos suas obrigações, resulta no que reconhecemos como patrimônio líquido. Em relação ao assunto, assinale as assertivas abaixo. Quando o ativo é menor do que o passivo, temos um patrimônio líquido negativo. Perfeito, né? Ativo menor do que passivo. A situação de passivo é descoberto. É um patrimônio líquido negativo. Perfeito. Os recursos aplicados na entidade, que vão ser os ativos, eles têm origem em capital próprio e de terceiros. São as origens de recurso, capital à disposição, capital próprio de terceiros. Os capitais próprios são representados pelas contas do PL. Perfeito. O capital próprio são representados pelas contas do PL. E o capital de terceiro pela conta lá do passivo. Passivo, né? Passivo exigível. Perfeito. Na equação elementar do patrimônio contábil, ativo e passivo podem ser substituídos, respectivamente, por receita e despesa, uma vez que o resultado será o mesmo. Não tem nada a ver, nossa senhora! Ativo e passivo com receita e despesa. É tanto que eu lhe falei que receita e despesa não está ali dentro. Receita e despesa vai ser lá em outro demonstrativo, que é demonstração do resultado. Certo? Ali no balanço patrimonial, a gente só tem as contas patrimoniais, ativo, passivo e PL. Certo? Portanto, errado ali, feio. Questão 1 e 2 que estão corretas, gabarito letra D. Próxima questão, questão de número 3. Quando a representação gráfica a seguir é a situação patrimonial da empresa, pode considerar. Aqui nós temos um passivo maior que um ativo, significa que esse PL é negativo, e isso é uma situação que? Uma situação de passivo a descoberto. Encontra a situação confortável ou não, está com PL positivo? Não, o PL ali é negativo. Não. O ativo da empresa é igual ao passivo mais o PL. Não, o passivo que é igual ao ativo mais o PL. O passivo da empresa está a descoberto, portanto, gabarito, letra E. Beleza, né? Aí, próxima questão. Nós temos ali. Considera a seguinte representação gráfica de uma situação enfrentada aí por uma empresa. Nessa situação, considera-se que é aquela história que eu te falei. Essa situação aqui é uma situação que o passivo é igual a zero, não é isso? Isso é uma situação que você encontra quando? Na abertura da empresa. Essa é uma situação na abertura da empresa, é a situação que o passivo é igual a zero. Isso é uma situação que eu falei, ela encontra em abertura da empresa. Perfeito. Agora, olha só, pessoal. Essa situação aí é uma situação superavitária também, eu até te falei. Isso aí é uma variação da situação superavitária, na qual o ativo é maior que o passivo é zero, o ativo é maior que o passivo. Mas só que tem aí, a situação é superavitária, né? Até podia entrar com recurso, que essa situação é uma situação superavitária. Mas não, quando tem esse tipo de coisa, ele quer, essa situação é a situação típica de quê? De abertura da empresa. Ele quer essa coisa específica de abertura da empresa. Então ela encontra-se aí em abertura da empresa, letra D de dado. Com relação ao patrimônio objeto da contabilidade, é correto afirmar que o capital social de um empreendimento comercial é o montante de recursos aplicados em seu patrimônio. Não, né? O montante de recursos aplicados em seu patrimônio, isso é o ativo. É recurso aplicado, recurso aplicado.
Tem nada a ver. O ativo patrimonial, olha só, ele está dizendo, vamos voltar aqui para você não ficar com dúvida. O capital social é o montante de recursos aplicados em seu patrimônio. Os recursos aplicados são as aplicações. As aplicações têm nada a ver com capital social. As aplicações são ativo. Errado. O ativo patrimonial é composto pelos bens, direitos e obrigações. Obrigações não é nada de ativo patrimonial, né? E, como eu falei, são os bens e direitos com potencial de gerar benefício, certo? O montante de bens e dos direitos de uma pessoa física, né, tem o mesmo valor de um passivo real. Os bens e os direitos são um ativo. Ele disse que o ativo é igual ao passivo real, que é o passivo real, eu lhe falei, que é o passivo exigível. Isso também não. O montante do ativo total é igual ao passivo total, que é esse passivo real mais o PL. Né? Lembra que eu falei, ó, o passivo exigível é chamado de capital alheio, é chamado de capital de terceiro, é chamado de passivo real, é o passivo que de fato existe ali, a exigibilidade. Passivo real é o passivo exigível. Estão errado. Ao se calcular os direitos reais e os direitos pessoais pertencente a uma empresa, está se calculando o ativo patrimonial. Aí está correto, né? Ó, direitos reais são os bens, direitos pessoais são os créditos, né? Os valores a receber. Então, os direitos reais e os direitos pessoais pertencente a uma empresa, está se calculando o ativo patrimonial dessa entidade, correto. O patrimônio líquido é a diferença entre o valor nominal e o valor real da empresa, falso. O patrimônio líquido é o quê? É o valor residual do ativo depois de deduzido seus passivos. Portanto, gabarito, letra D de dado, a gente tinha falado isso aqui. É o ativo patrimonial, nós temos ali os direitos reais e os direitos pessoais. Próxima questão, olha só, a gente também tem que estar atento aí a essas questões numéricas, que às vezes, né, relativas aí a essa equação patrimonial. Vamos ver aí uma questãozinha numérica, olha só. Em um determinado exercício social, uma empresa apresentou um ativo total de 1.500.000, né? Esse ativo total, 1.500.000, e um passivo total de 1.200.000. Passivo total é o passivo exigível, porque se fosse o passivão mesmo, lá o total, teria que ser igual. Então ali ele está me falando do passivo exigível, 1.200.000. Logo, o PL vai ser quanto? O PL é, nesse caso, ativo menos passivo, o PL vai ser 300.000. Essa foi a situação. Aí ele disse, no exercício seguinte, e isso aqui foi, vamos supor, em X1, aí ele disse, em X2, né, tanto o ativo quanto o passivo aumentaram 8%. Então, em X2, o ativo vai ser 1.500.000, aumentando 8%. Eu vou multiplicar por 1,08. Não é isso? Para aumentar 8%, eu multiplico por 1,08. Ah, é mesmo, Silvio. Então, 1.500.000 vezes 1,08, e isso vai dar 1.620.000, vai ser o ativo depois de crescer esses 8%. O passivo, que era 1.200.000, ele vai crescer 1,08 também, que ele disse que vai aumentar 8%. Então, eu vou ter ali 1.200.000 vezes 1,08, que eu vou ter aqui um passivo de 1.296.000. E o PL? O PL vai ser 1.620.000 menos 1.296.000, que vai ser 324.000, vai ser o valor do PL novo. Então, ele disse uma situação, só fui achar o novo valor do passivo e o novo valor do ativo. O valor do patrimônio líquido da empresa no exercício social seguinte foi de 300.000. Não, foi de quanto? De 324. O crescimento do passivo total em reais foi maior do que o ativo total. Não, ele cresceu menos, ele cresceu 96 e esse 120. Por quê? Né? Porque o valor, pessoal, nominal, o valor que ele quer ali, o crescimento, né, em reais, vai depender do valor. Se você tinha 1.500.000, cresceu 8%, vai crescer mais de quem tinha 1.200.000 e cresceu 8%. Né? Não tem sentido. O patrimônio líquido da empresa, no exercício seguinte, aumentou, né? O seguinte, aumentou 8%. Se você pegar os 300.000
e multiplicar por 1,08, que vai ser o aumento, ele vai dar os 324. Se aumentou ativo 8%, passivo 8%, o PL também ele vai aumentar 8%. Quer ver? Multiplica isso aqui por 1,08. Isso aqui vai para quanto? Vai para 324 mil. O ativo total no exercício seguinte aumentou 120 mil a mais do que o passivo total. Não, aumentou 120, foi o todo que ele aumentou. O outro aumentou 96. Ele aumentou 24 mil a mais. Ele aumentou 24 mil a mais. 120 foi tudo que ele aumentou. Que ele foi de 1.500.000 para 1.620.000. Então ele aumentou 120 mil. O passivo aumentou 96 mil. 120 menos 96, foi isso que o PL aumentou 24. A sociedade apresentou resultado abrangente nulo no exercício social seguinte, não é? Falso, né? E isso aqui a gente vai mostrar posteriormente o que é esse tal de resultado e resultado abrangente. Não precisa adiantar o barco aí, não. A questão era só para a gente saber, se você aumenta o ativo em 10% e o passivo em 10%, o PL ele vai ficar aumentado ali no mesmo valor, né? Portanto, o gabarito letra C. Ficar atento, né, para esse tipo de coisa. Essas relações aí. Instituto OCP, o patrimônio líquido ou situação líquida é a diferença matemática entre os ativos, bens e direitos e o passivo. Ele quer que você assinale a incorreta. Então, o patrimônio líquido ou situação líquida é justamente a diferença entre ativo menos o passivo. Perfeito, correto, ele quer o errado. As fontes do patrimônio líquido de uma entidade são os investimentos dos sócios acionistas e os lucros provenientes da própria atividade. O valor lá do PL é o capital dos sócios, mais outros valores que foram reinvestidos. Perfeito, né? O patrimônio líquido pode se apresentar positivo quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos. Olha só que sacanagem, né? Não, o PL pode ser maior, pode ser menor, pode ser igual a zero. O PL pode apresentar positivo quando os ativos forem maiores que o passivo. O PL vai ser positivo quando os ativos forem maiores que o passivo e não menores. Portanto, errado. E negativo quando os passivos da empresa forem, né, maiores que os ativos. Ali ele trocou. Portanto, ele quer que marque a incorreta, assinale a incorreta, vai ser letra C. O patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos passivos. Perfeito. Situação nula, situação equilibrada. Perfeito. Todos os componentes do patrimônio, bens, direitos e obrigações, devem ser mensurados para que seja possível apurar o patrimônio líquido por meio da equação bens mais direitos menos obrigações. Perfeito, né? Tem que ser mensurado, você tem que mensurar ativo e passivo. Por quê? Porque o PL você não obtém diretamente. O PL vai ser o valor contábil do ativo menos o valor contábil do passivo. Então você precisa mensurar ativo e mensurar passivo para você encontrar o PL. Portanto, correto aí também. Ele pede para assinalar o incorreto, a letra C de casa. Próxima questão. Acerca da situação líquida e da equação fundamental do patrimônio líquido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas. A situação líquida positiva é quando o total de bens e direitos é maior que o total de obrigações. Correto. Positiva, bens e direitos, o ativo é maior do que as obrigações do passivo. Perfeito. A situação líquida negativa é quando o total de bens e direitos ativo é menor do que as obrigações que o passivo. Perfeito. Na equação fundamental do patrimônio, o patrimônio líquido é diretamente relacionado com o ativo e inversamente relacionado com o passivo. Lembra isso aí que eu te falei? O ativo é igual ao passivo mais o PL. Então, ativo é diretamente relacionado com passivo, ativo é diretamente relacionado com PL. Agora, passivo e PL, eles são o quê? Eles são inversamente. Aumentou o passivo, diminui o PL. Então, na equação fundamental do patrimônio, o patrimônio líquido é diretamente relacionado com o ativo e inversamente relacionado com o passivo, portanto, também ali correto, né? Todos os três itens corretos, gabarito aí, letra E. Em relação à teoria da contabilidade, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
O objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Perfeito, né? Esse objetivo ali, fornecer informações, o objetivo final, fornecer informações. O valor registrado no PL de uma entidade não pode ser superior ao valor total dos seus ativos. Eu te falei isso 200 vezes e vou falar mais. O PL ele pode ser maior que zero, menor que zero, igual a zero. Agora o PL jamais pode ser maior do que o ativo. Então o valor registrado no PL não pode ser superior ao valor total dos seus ativos. Perfeito. As aplicações de recurso representam o ativo da entidade. Perfeito. Enquanto os recursos de terceiro representam o seu passivo, que são origens de recurso. Perfeito, né? Tudo ali correto, gabarito, letra A. Próxima questão. O ativo de uma empresa é 180 mil. O ativo de uma empresa é 180 mil. O passivo lá é 80 mil. Então, quem vai ser o PL? É ativo menos passivo. Portanto, vai ser 180 menos 80. Menos 80. Colocar aqui pequeno. Logo, o PL vai ser 180 menos 80. Vai ser um PL de quanto? De 100 mil. Ah, Silvio, mas eu não aprendi esse negócio de credor e devedor. Tem as duas alternativas. Devedor seria se ele fosse negativo. Ele é credor, quer dizer, um crédito ali do sócio ali de 100 mil. O PL ali é credor. A gente vai estudar, olha só. Né? O pessoal diz assim, rapaz, crédito e débito, você vê que eu nem falei negócio de crédito e débito ainda, né? Nem falei esse negócio, mas a gente vai falar. Mas crédito e débito só é bom a gente falar depois, né? Quando a gente já está com outros conceitos, para não ter dificuldade. Quando falar, você vai entender a coisa com a maior naturalidade do mundo. Tem então um credor ali em 100 mil. Sobre a representação gráfica do patrimônio, é correto afirmar. Do lado esquerdo, localiza os elementos negativos. Não, até isso aqui eu te falei, né? Essa parte aqui, o lado esquerdo é a parte o quê? É a parte positiva. O lado esquerdo é a parte positiva. As obrigações representam a parte negativa. Perfeito, as obrigações representam a parte negativa. No lado direito, localiza os elementos positivos? Não, no lado direito, que é a parte negativa. O patrimônio líquido representa a parte positiva. O patrimônio líquido, é a obrigação da empresa, então é a parte negativa. Ele está lá na parte das obrigações. É reivindicações contra a empresa. Portanto, errado, gabarito aí, letra B de bola. Fica ligado, né? O patrimônio líquido representa lá a parte negativa. Silvio, mas o patrimônio líquido não é bom? É bom para o sócio. Mas na ótica da empresa, teoria da entidade. Na ótica da empresa, o patrimônio representa uma dívida da empresa para com os sócios. Então está no lado das obrigações, reivindicações, lado negativo. Né? Beleza, né? Próxima questão, questão de número 12, ele fala aí. Com base nos dados abaixo, calcule a situação líquida da empresa Renovax. Olha só, pessoal, às vezes ele gosta de te sacanear, achando, né? Ele manda você calcular a situação líquida e dar o patrimônio líquido. Mas situação líquida, patrimônio líquido, riqueza própria é tudo a mesma coisa. Riqueza líquida é tudo a mesma coisa. Então, calcule a situação líquida. Ele me deu aqui o patrimônio líquido. Então, quem é a situação líquida? Patrimônio líquido e situação líquida são sinônimos. Então, portanto, gabarito aí, letra B de bola. Próxima questão, ele fala aí. O patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Os elementos que compõem os bens e direitos constituem o ativo, e os elementos que compõem as obrigações constituem o passivo. Sob o aspecto quantitativo, o patrimônio representa um fundo de valores, exibindo de um lado os valores positivos, bens e direitos, e de outros negativos, obrigações, atribuindo o sinal positivo para os elementos que compõem os bens e direitos e o negativo para os elementos que compõem as obrigações, e cotejando-se o ativo com o passivo, o resultado constituirá o PL. O patrimônio líquido, por sua vez, será. O patrimônio líquido ele pode ser o quê? Tanto maior, quanto menor, quanto igual a zero. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser nulo. Portanto, o gabarito é. Só lembra uma coisa. Lembra? Isso mesmo, o PL pode ser maior, menor, igual a zero. O PL só não pode ser maior do que o ativo. O PL tem que ser menor, igual ao ativo. Questão 14. Analise as situações abaixo. Situação líquida nula quando não houver ativo, né? Nada disso. A situação nula
é quando o ativo é igual ao passivo. E isso implica um PL igual a zero, portanto é errado. O ativo maior que as obrigações, isso dá uma situação líquida positiva, também chamada de situação favorável, também chamada de situação ativa. Perfeito. A situação líquida passiva é aquela situação desfavorável, situação negativa, é conhecida como passivo a descoberto. Perfeito. O total das obrigações é igual à situação deficitária. Não. Situação deficitária é quando as obrigações é maior de que os bens e direitos, é a situação de passivo a descoberto. Que estão aí meio, 2 e o 3 são itens corretos, portanto, gabarito, letra B de bola. Próxima questão, ele fala aí, a respeito das origens e aplicações de recurso, representados em um balanço patrimonial, considere as seguintes afirmativas. O ativo contém todas as contas de origem. Silvão te falou que no ativo estão quem? As aplicações. Portanto, errado. Origens. Origens é passivo mais PL. Os recursos oriundos de fontes próprias de uma entidade, fontes próprias, são representados pelo valor do PL. Então aqui nós temos as origens, e as origens estão de dois tipos, capital próprio, e capital de terceiros. Eles de fontes próprias representam o PL, perfeito. Os recursos oriundos de terceiros são representados pelo valor das obrigações, perfeito, pelo valor do passivo. O passivo contém todas as contas de aplicações de recurso. Não, lá, passivo tem a ver com origem, o ativo que estão lá todas as aplicações. Então nós temos o item 2 e 3 itens corretos, portanto gabarito, letra B de bola. Próxima questão, ele fala aí. Como se sabe, considera-se patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Sobre o tema, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. O ativo e o patrimônio líquido devem ser necessariamente maiores ou iguais a zero. Isso está falso, né, pessoal? Por que falso? Porque o patrimônio líquido, o ativo tem que ser maior ou igual a zero. Mas o patrimônio líquido ele pode ser maior, ele pode ser menor, ele pode ser igual a zero. O patrimônio líquido ele pode ser qualquer coisa, ele só não pode ser maior do que o ativo. Ele está dizendo que o ativo e o PL devem ser necessariamente maiores ou igual a zero. Falso. Por quê? Porque o PL ele pode ser menor que zero. Então isso aqui está falso. Próximo. A situação líquida é a diferença entre o ativo total e o passivo exigível. Verdadeiro. Verdadeiro. O ativo é descoberto. Não existe essa situação. A situação é de passivo a descoberto. Não existe isso aí. Portanto, o único item correto é o 2. Apenas o 2 está verdadeiro, portanto, gabarito, letra B de bola. Os elementos técnicos, conceituais, contábeis indicam que a situação patrimonial de uma empresa é dada pelo confronto entre seus totais de ativos e passivos. Nesse contexto, a empresa apresenta uma situação de passivo a descoberto quando? Quando é que ela tem um passivo a descoberto? A soma das obrigações apresentar um valor inferior. Não, seria um valor superior para que você tivesse passivo a descoberto. As obrigações fossem maior do que o conjunto de bens e direitos, aí você teria, mas inferior não. A soma dos bens e direitos for insuficiente para cobrir o valor dos compromissos. Isso aqui está escrito de outra forma, mas está dizendo que os bens e direitos forem menores do que as obrigações. Vamos ver as outras alternativas. Os recursos totais aplicados superam o montante do valor da soma de suas dívidas. Aqui ele está me dizendo que o ativo é maior do que o passivo. Isso não é passivo descoberto. O total da soma dos direitos foi exatamente igual à soma das suas obrigações. Não tem nada a ver com isso, porque são bens e direitos, não é? São bens e direitos. Se só os direitos é igual ao valor das obrigações, você não tem passivo descoberto nada. O total da soma dos direitos resultar em um valor
monetário inferior à soma dos bens. Não, aí está comparando direitos com bens, está comparando o valor do ativo. E passivo a descoberto é ativo com passivo, é bens e direitos com obrigações. Passivo a descoberto é toda vez que o somatório dos bens e direitos for menor do que as obrigações. Então ali, né, vai ser aquela letra B mesmo. A soma dos bens e direitos foi insuficiente para cobrir o valor dos compromissos, para cobrir o quê? Suas dívidas. Portanto, letra B de bola. Né? O valor do compromisso ali é o valor das dívidas. Olha só as questões numéricas. Uma determinada entidade possui um ativo de 1.000 e um patrimônio negativo, líquido negativo de 300. Pode afirmar pela equação patrimonial que o seu passivo exigível é... Pessoal, então presta atenção. A empresa aqui tem um ativo total de 1.000. E ele disse que teve um PL aqui de quanto? Negativo de 300. Quer dizer que o passivo é maior do que o ativo em 300. Logo, o passivo vai ser quanto? Vai ser 1.300. Né? Porque quem é o PL? É ativo menos passivo. Para que isso aqui desse 300 negativo, o passivo tem que ser maior do que o ativo em 300. Então, pela equação patrimonial, que seu passivo exigível será de quanto? De 1.300. Beleza, né? Olha só. Sabendo que uma empresa A possui ativos no valor de 10.000 e passivos no valor de 8. Então, vamos ver a empresa A. Ele tem ativos no valor de 10.000, passivo no valor de 8.000. Logo, quanto é o PL dessa empresa? O PL dessa empresa vai ser 10.000 menos 8.000. Portanto, o PL dessa empresa A vai ser o valor de 2.000. Ah, certo. 2.000. E a empresa B, ele falou, possui ativos no valor de 18.000, certo? E passivo no valor de 20.000. Logo, quem é o PL? É ativo menos passivo. O PL vai ser 18.000, vou colocar 18 menos 20.000. Logo, o PL vai ser igual a 18 menos 20, vai dar menos 2.000. Esse vai ser o valor do PL. Ah, certo. Então, nós vamos ter da empresa A, que é ativo menos passivo, foi 10 menos 8. Deu um PL de 2. Da empresa B, 18 menos 20. Deu um PL de menos 2. Ó, menos 2 ele vem aqui entre parênteses. Aqui tem uma coisa importante, olha só. Se você olha, né, dessa parte, a parte de patrimônio bruto, você olha para a empresa tem bens e direitos, olha só, o que é o patrimônio líquido. Essa empresa A, ela tem bens e direitos de 10.000. A empresa B, ela tem bens e direitos de 18.000. Quer dizer, na parte de patrimônio, bens e direitos, a empresa B tem mais. Mas líquido, quem é que tem mais? A empresa A, porque ela tem 10.000 de bens de direito, mas só tem 8.000 de dívida. Então ela ficou com um PL de 2. A empresa B tem mais bens de direito, tem 18.000. 18.000 de patrimônio bruto, bens de direitos. Mas o patrimônio líquido, a parte boa, a riqueza líquida, eu tenho que analisar o quê? O passivo exigível. Essa tem 18.000, mas tem dívida de 20. Portanto, ela tem um PL aqui de quanto? De menos 2. Gabarito aí, letra D de dado. Próxima questão. Considerando que o valor do PL da empresa corresponde a 20% do valor do passivo, é correto afirmar que, olha aquelas questões. Numérica, você pode utilizar número ou você pode, né, utilizar, né, o álgebra ou aritmética aí. Então vamos lá. Considerando o valor do PL corresponde a 20% do passivo. Então se eu tenho um passivo que é X, significa que o PL vai ser 20% de X, vai ser 0,2X. Logo, o ativo que é passivo mais PL, ele vai ser quanto? Ó, ele vai ser X mais 0,2X, que o ativo vai ser 2,2X. Opa, 1,2. 1,2X. 1,2X. Aí ele fala, o valor do ativo é inferior ao do passivo. Não, o passivo é X, o ativo é 1,2X, errado. O passivo exigível é igual ao ativo. Não, o ativo é 20%, né, a mais ali de que o passivo. O ativo equivale a 3 vezes o valor do passivo? Não.
O patrimônio líquido é inferior ao ativo, claro, né? O patrimônio líquido é inferior ao ativo. Gabarito letra D de dado. Ah, Silvio, se eu quisesse colocar com aritmética, com números, aí você botava aqui passivo de 100. Ele disse que o PL da empresa é 20% do passivo. Logo, o PL, 20% de 100 vai dar 20. O ativo, que é passivo mais PL, vai ser quanto? Vai ser 120. Aí você fazia, né, com aritmética, já com os números. Se você tiver dificuldade ali com o xizinho, com os y, né, com a aritmética, certo? Então o PL vai ser inferior, sim, ao seu ativo. Até que ele colocasse, né, que o PL vai ser quanto do ativo? 1/6, né? 1/6 do ativo. Podia vir aí, o PL apresenta 1/6, 20 dividido por 120, isso é 1/6, gabarito, letra D de dado. Mas ele só quer o PL inferior ao ativo. Considere que o ativo total, essas questões, é bom para você treinar esse tipo de variações ali no patrimônio, né? Que o ativo total de uma empresa seja de 285 e o patrimônio de 114. Com base nessas, apenas nessas informações, assinale a informação correta. Então, essa empresa tem um ativo de 285 mil. Ela tem um PL de 114. Logo, quem é que vai ser o passivo? É a diferença, né? É a diferença, 285 menos 114. 285 menos 114 mil, que vai dar um passivo de 171 mil. Por que, Silvão? Porque esse valor aqui, pessoal, 285, ele tem que ser igual a esse valor aqui, 285. Então, se eu tirar 285 menos 114, deu 171. Aí ele fala aí, vamos lá, na letra A empresa utiliza mais capital próprio do que capital de terceiros. Ó, capital próprio é 114, capital de terceiro é 171. Então, a empresa, ela utiliza, a origem de recurso dela é mais com capital de terceiros, né? É mais, então, a empresa utiliza mais capital próprio, não, menos capital próprio, menos, mais capital de terceiros. O capital de terceiros é o dobro do capital próprio. Não, se você pegasse o dobro aqui, 2 vezes 114, ó, iria dar quanto? Iria dar 228, não iria dar 171. O capital de terceiros equivale a 60% do capital empregado. Então, né, o capital que foi empregado, que foi investido, foi 285. 285 vezes 60% vai dar 171. Então aqui está certo, ó, o capital empregado equivale a 60%. Como é que eu já acho aqui? Se eu pegar para ver qual era o passivo em relação ao ativo total, era só dividir 171 mil dividido por 285, que isso vai dar 0,6, que é a mesma coisa de 60%. A empresa não tem passivo exigível. Falso, tem, né? 171 mil. A empresa não utiliza fontes externas de recurso. Esse capital de terceiros é chamado fonte externa de recurso. Então, utiliza, sim, as fontes externas. Então, a grande coisa era essa. O ativo é 285, logo o outro lado é 285. Se eu tenho um PL de 114, é porque o passivo é 171. Então, aquele 171 de 285, ele corresponde a 60% do capital empregado. Portanto, o gabarito aí, letra C de casa. Próxima questão, ele fala aí. Uma empresa apresentava os seguintes dados. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor do PL e do passivo, respectivamente. Então, bens e direitos, 40 mil. Obrigações, 15 mil. Logo, quem é o PL? Vai ser, ó, quem é o PL? O PL é ativo menos passivo. Logo, vai ser 40 mil menos 15 mil. Portanto, nós vamos ter um PL 40 menos 15 de 25 mil. Um PL de 25 mil. E o passivão total é igual ao ativão total. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? A 40 mil. Certo? Esse passivo que ele quer aqui é o passivo total, que é igual a esse ativo. É isso aqui que ele quer, uma interrogação, né? Aquele lado de lá todo. As obrigações mais o PL. Então, nós vamos ter um patrimônio líquido de quanto? Ó, o patrimônio líquido de 25, né? De 25. E do passivo aqui que ele colocou a interrogação,
daquele total ali de quanto? De 40 mil. Né? Portanto, aí, gabarito, letra B de bola. Beleza, pessoal? E aqui, né, a gente termina aí nossa aula de questões, né, questões de múltiplas bancas aí, né, que a gente deu uma varrida em tudo, nessa parte aí toda de patrimônio, equações patrimoniais, né, situações patrimoniais. Essa parte é bem essencial aí para a gente avançar aí no conteúdo. Beleza? Um grande abraço aí e até a próxima aula.